livro de Reis, capítulo 2, versículo 19 até o 22. Amém? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê, ó meu Senhor. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Ele diz: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, e já não procederá daí morte e nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Amém? Feche a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. Feche também os seus olhos. E uma vez mais, ore ao Senhor. Peça a Deus para ministrar o seu coração, para falar o seu coração. Eu sei que Deus também fala por meio da adoração, dos louvores, porque está escrito que Ele é aquele que habita em meio aos louvores do seu povo. Mas Deus fala precisamente pela sua palavra. Nosso Deus e nosso amado e eterno, bendito e glorioso, poderoso Pai, Senhor da glória, nós queremos render graças por este iniciar de mais um ano em Tua presença. Pai, te louvamos porque o Senhor tem sido gracioso, compassivo, misericordioso para com as nossas vidas. Senhor, os louvores foram entoados ao Senhor. Confessamos que de fato precisamos de Ti, da Tua presença. Precisamos, Senhor, da Tua palavra que norteia, direcione o caminho que devemos andar, Senhor. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Pedimos que o Senhor aplique essa palavra em cada coração neste lugar. Não nos deixe retornar para os nossos lares da forma que aqui chegamos, mas que possamos sair daqui edificados, confrontados e também fortalecidos por meio da exposição da Tua palavra. Assim, ó Deus, eu oro juntamente com o Teu povo, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos e irmãs, o texto que está em apreço nos fala acerca de um grande milagre vivenciado pelos moradores, os habitantes da cidade de Jericó, nos dias do profeta Eliseu. Mas antes aqui de detalhar acerca deste milagre que Deus fez na vida dos moradores de Jericó, quero nessa noite trazer aqui algumas curiosidades sobre a cidade de Jericó. A cidade de Jericó é considerada pelos historiadores como uma das cidades mais antigas, cidades habitadas mais antigas. Historiadores chegam a dizer, por volta aí de 9.000 anos, acerca da existência da cidade de Jericó. A cidade de Jericó também é a primeira cidade nas escrituras sagradas registrada, como que possuindo muros ou muralhas ao seu derredor. Historiadores também dizem que as muralhas ou os muros da cidade de Jericó eram tão largos que eram possíveis passar carros de vias de mão duplas. Essa cidade, esses muros eram tão grandes que possuíam torres de vigia. Lembra da questão de Raabe? A cidade de Jericó também foi a primeira cidade a ser conquistada pelo povo de Israel, quando o povo saiu do Egito em peregrinação pelo deserto, chega na região de Canaã. Então Jericó passou a ser a primeira cidade a ser conquistada pelo povo de Israel. E todos nós aqui, talvez a maioria, já sabem bem como se deu essa conquista pelo povo de Deus, em que o povo de Israel estava sendo conduzido agora por Josué, e Deus dá uma ordem para Josué cercar a cidade de Jericó.
durante 7 voltas, e nas 7 voltas, Deus então ordena que o povo de Israel gritasse, bradasse, e no momento que assim o povo de Israel sucede, faz, a Bíblia diz que as muralhas de Jericó, que até então era algo intransponível, essas muralhas vêm imediatamente ao chão. E há uma curiosidade, no momento que essa cidade de Jericó, as muralhas vêm ao chão, Josué, orientado ou guiado por Deus, ele solta uma maldição, dizendo que amaldiçoado seja todo aquele que intentar edificar, reconstruir novamente a cidade e os muros de Jericó. Dizem que 500 anos passam dessa palavra liberada sobre a cidade de Jericó. Chega os dias do rei Acabe, e a história nos conta que um homem chamado Iel, ele desobedece essa orientação divina de reconstruir os muros dessa cidade, de reedificar essa cidade. E a história nos conta que no momento que Eliel está edificando os muros, o seu filho primogênito, por conta dessa maldição, ele simplesmente vai ter a sua vida ceifada, ele vai morrer. E mesmo em desobediência, Iel, ele continua construindo a cidade. No momento que está no término, praticamente colocando os portões da cidade de Jericó, morre também o seu filho mais novo, cumprindo essa maldição que havia sido liberado por Josué naqueles dias. A cidade de Jericó também foi a cidade onde Jesus operou o milagre da cura do cego de Bartimeu. Lembra deste fato? Foi na cidade de Jericó também que Jesus, ele adentra a casa de um homem publicano chamado Zaqueu. E Zaqueu, no momento que ali está a presença do nosso amado Cristo, ele diz: eu restituo, resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. É ali em Jericó, na casa de Zaqueu, que Jesus então vai liberar uma palavra de salvação, dizendo: hoje chegou salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Há outras curiosidades e fatos que poderíamos passar mais tempo aqui citando, ocorrido nessa cidade de Jericó. E o texto que nós vemos nos fala acerca de um desses 6. O texto que nós vemos nos fala acerca que os homens da cidade de Jericó chegaram até o profeta Eliseu, dizendo: eis que a cidade, ó Eliseu, ela é bem situada. Jericó é uma cidade bem localizada, como tu está vendo. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Eliseu então ordena que aqueles homens trouxessem a ele um prato novo com sal. E o texto diz que Eliseu então vai lá nas nascentes, lá na fonte, lá no manancial das águas, irmãos e irmãs. E diz que quando ele chega lá no manancial, lá na fonte das águas, diz que ele vai deitar aquele prato novo com sal, mas diz que ele também vai liberar uma palavra dizendo: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, e já não procederá daí morte nem esterilidade. E diz que imediatamente ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, meus irmãos. E diz que até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu havia liberado naqueles dias. Que milagres extraordinários, irmãos e irmãs, para a nossa meditação aqui nesta noite. E eu quero ser sucinto, e eu quero compartilhar aqui algumas lições que eu extraí nessa passagem deste milagre que Deus operou na cidade de Jericó naqueles dias. Primeira lição que eu quero compartilhar com você é que reconhecer as áreas de necessidades
é primordial para quem quer vivenciar milagres na sua vida. Eu vou repetir. Reconhecer as áreas de necessidades nas nossas vidas é primordial para quem deseja viver milagres na sua vida. Alguém quer ou deseja viver milagres de Deus na vida? Nós sabemos, irmãos, que há áreas nas nossas vidas que precisam ser tratadas, mas a grande questão da vida é você reconhecer a área na sua vida que precisa de uma atenção especial, meu irmão, minha irmã. O texto é bem claro em dizer que os homens da cidade chegaram até Eliseu com essa situação, este problema, essa dificuldade. Isso denota que eles reconheceram acerca do problema existente da cidade. Qual era o problema? O texto diz que a cidade era uma cidade bem localizada, era uma cidade bem situada, bem estruturada, mas havia a existência de um porém naquela cidade, irmãos e irmãs, um porém que mudava o quadro talvez econômico daquela cidade. Pois bem, diz que a terra era estéril, a terra não produzia. Imaginemos essa situação que os habitantes de Jericó tinham que conviver diariamente. Os agricultores geralmente têm a tendência de plantar e ficar na expectativa de uma grande colheita. Porém não havia colheita, irmãos, porque diz que a terra era estéril. Porque o problema era oriundo de que das águas que corriam naquela cidade eram águas más, irmãos, irmãs. Talvez resultado da maldição que havia sido liberado há 500 anos atrás por Eliseu naqueles dias. Cidade boa para se morar, cidade bem estruturada, bem localizada, mas havia a existência deste porém, meus irmãos, e eles reconheceram o problema da cidade. Qual era o problema? As águas estéreis, as águas eram impróprias para o consumo, as águas eram águas más, irmãos, e trazendo isso para as nossas vidas nessa noite. Talvez há vidas entre nós que a família é uma família, entre aspas, bem estruturada. Talvez a sua vida aqui nessa noite, que aparentemente as pessoas olham, veem, acham que está tudo bem, mas há a existência de águas más, águas que correm, trazendo esterilidade em alguma área da sua vida, meus irmãos. É algo que nós precisamos parar e repensar aqui nesta noite. Você já viu aquela família, irmãos, que você olha que família perfeita, tem um bom emprego, não falta um mantimento na casa, não falta o alimento, o esposo bem empregado, a esposa também, mas há existência de águas más fluindo no interior, irmãos, há existência de porém. Eu digo que reconhecer, irmãos, essas áreas nas nossas vidas é primordial, se de fato você deseja viver milagres de Deus na sua vida. Esses homens reconheceram que tinha um problema, as águas eram más, irmãos, por conta disso não havia colheita, a economia da cidade de Jericó não sobressaía. E eu digo, irmãos, que esse é o primeiro passo. É necessário você parar aqui nesta noite, analisar a sua vida por completo, analisar a sua vida no todo. E eu digo que há áreas, irmãos, que Deus quer tratar conosco. Há feridas que talvez não estão expostas, há problemas que talvez que é só você e Deus sabe. Eu reparo que esses problemas muitas das vezes impedem o nosso avanço, o nosso progresso, até mesmo espiritual, emocional, irmãos, porque há águas más fluindo do nosso interior, e isso tem causado esterilidade em outras áreas, impedindo de você avançar na sua vida. Mas deixa eu continuar. Segunda coisa que eu extraio nesse texto, eu compartilho com a igreja, é que Eliseu, o profeta, não vai
ignorar o problema. Pode dizer isso para o seu irmão: meu irmão, não ignore o problema. Não ignore o problema. Isso só te trará prejuízo. Eu reparo que às vezes muitos de nós temos a tendência de ignorar os problemas que nos sobrevêm. Muitos de nós temos a tendência de empurrar os problemas para debaixo do tapete. Às vezes queremos cura, queremos milagres, restauração de Deus, mas os problemas nós os ocultamos, nós fazemos desdém, falamos deixa para depois. E há problemas, irmãos, que só vão ser solucionados quando você encarar o problema de frente. Se tem uma coisa que eu aprendi de mais de 20 anos de casado, também com a minha esposa Renata, é enfrentar o problema de frente, meus irmãos e irmãs. Você deseja viver algo de Deus, não fuja, não ignora. Você vai ver que o profeta Eliseu, ele não vai ignorar o problema existente na cidade, e você está ignorando o problema que existe lá dentro da sua casa. Problemas, irmãos, precisam ser encarados de frente. Eliseu vai dizer: trazei-me um prato novo, e coloca nele sal. Terceiro, irmãos, precisamos entender que o nosso Deus trabalha com simplicidade. Deus trabalha com coisas simples, irmãs. Muitas das vezes nós pensamos que Deus vai trabalhar com coisas extraordinárias na nossa vida, mas precisamos entender que Deus não precisa de coisas extraordinárias para operar um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família, meu irmão. Muitas das vezes Deus vai fazer uso de coisas simples. Que coisas simples, pastor? Trazei-me um prato novo e coloca nele sal. Você vai ver Deus na Escritura Sagrada fazendo uso do bordão, do cajado, da vara de Moisés. Para quê? Para abrir o mar vermelho. Você vai ver Deus fazendo uso de uma pedra para derrubar um gigante de quase 3 metros de altura. Você encontra Jesus no Novo Testamento transformando poucos pães e alimentando uma grande multidão. Muitas das vezes Deus faz uso das coisas simples. Irmãos, eu te digo nessa noite que coisa simples colocada nas mãos deste Deus resulta em grandes milagres na nossa vida. Coisa simples, quando colocada na mão de Deus, resulta em grandes milagres. O que é um prato novo, com um punhado de sal? O texto aqui não está te dando margem para você sair da igreja e tomar banho de sal grosso, ou jogar o sal grosso na sua casa, nas suas feridas. Não, irmãos. O sal aqui simboliza a pessoa de Jesus, porque é Jesus que sara, é Jesus que cura, é Jesus que transforma, é Jesus que liberta, é Jesus que restaura, é Jesus, meus irmãos. O sal é Jesus. Talvez você está precisando da pitada deste sal na sua casa. Talvez você está precisando da pitada deste sal chamado Jesus na sua vida, para dar sabor, ou até mesmo preservar, meus irmãos, porque o sal tem essa eficácia de trazer sabor, de dar sabor e também, de certa forma, preservar. E é Jesus que faz isso. Jesus que muda a nossa história, é Jesus que sara as nossas feridas, é Jesus que muda o quadro da nossa história, é Jesus, homem. O sal que nós precisamos chama-se Jesus de Nazaré. Em quarto, irmãos, para não prolongar, fé e obediência abrem caminhos para milagres na nossa vida. Você pode repetir isso? Fé e obediência abrem caminhos para milagres em nossas vidas. Muitos de nós queremos presenciar milagres na nossa vida, milagres na nossa casa, milagres lá onde nós trabalhamos. Queremos uma empresa próspera, queremos os nossos filhos prósperos, a nossa casa abençoada.
Mas às vezes não agimos de fé, irmã Eliane. Não agimos de fé, irmã Gigi. Não agimos de obediência, irmão Sérgio. A fé tem que resultar em obediência. Você crê, logo você obedece. E muitos querem usufruir milagres de Deus extraordinários, irmãos, mas não obedecem a Deus, não obedecem a palavra de Deus. Está aí, a vida não muda. Pode fazer campanha, subir monte, descer monte, pegar meio ungido, um lenço ungido, fazer o que for na sua casa. Mas se você não estiver disposto a acreditar em Deus e obedecer esse Deus, nada feito na sua vida. Elias disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. Algo, irmãos, que para a nossa sociedade aqui soa como algo absurdo. Mas diz o texto aqui que lhe trouxeram, o que nos dá margem a entender que não houve questionamento por parte desses homens, Wesley. Não houve indagação, questionamento, mas por que um prato novo? Porque sal, profeta? Não, irmãos, eles simplesmente acreditaram nesta palavra e obedeceram. Eles foram lá, irmãos, e não tinha que ser qualquer prato, era um prato novo, e tinha que vir com sal. E aí nós, volto a dizer, queremos muitas das vezes vivenciar problema, vivenciar milagres, mas não há, irmãos, essa fé viva, essa fé que nos leva a praticar a palavra de Deus. E às vezes não somos bem-sucedidos porque somos bons ouvintes de sermões, mas somos lentos na prática daquilo que nós ouvimos. Há uma palavra que diz: crede nos seus profetas. Quem sabe? Quem sabe? E prosperareis. Precisamos, irmãos, de certa forma, colocar em prática aquilo que nós estamos ouvindo. A mudança vai acontecer na sua casa, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida conjugal. Quando você sair daquelas portas dizendo: eu preciso praticar aquilo que foi ministrado neste domingo no meu coração, nessa noite. Ah, meu irmão, que não seja mais um sermão sendo pregado ao seu coração neste lugar. Mais do que ouvir, nós precisamos obedecer. Está escrito que sem fé é impossível. Vamos dizer isso: sem fé é impossível. É impossível. Sem fé você não vai. Sem obediência você não vai. Você pode ser um bom frequentador de igreja, mas se você não obedecer, meu irmão, não adianta. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível desfrutar milagres de Deus na nossa vida. Sem fé é impossível desfrutar dos céus abertos, do sobrenatural sobre a nossa vida, irmãos e irmãs. Quinto, Eliseu foi na fonte, Eliseu foi na raiz do problema. Trouxeram-lhe então um prato, Gilberto, um sal. Eliseu simplesmente poderia chegar à margem daquele rio que talvez cortava a cidade de Jericó e simplesmente despejar aquele prato com sal. Mas o texto é bem claro em dizer, escuta aqui, irmãos, escuta aqui. Então saiu Eliseu ao manancial. Então saiu ele lá na fonte das águas. Ele foi na nascente. Ele foi na raiz do problema daquela cidade. E às vezes nós queremos solucionar problemas atacando o problema em si, e esquecemos de identificar a raiz do problema. Aqui, todo problema tem uma raiz. Todo problema
tem uma raiz. E nós aprendemos com Eliseu aqui, que nós precisamos ir lá na raiz de onde que está originando este caos, este problema, essa adversidade ou dificuldade na sua vida, na sua casa, na sua empresa, na sua vida emocional. Não basta você atacar o problema em si, irmãos, é necessário orar e dizer: Deus, me dê discernimento, discernimento nesta noite, para ir de encontro à raiz, lá no manancial, lá onde brota as águas amargas, lá onde que está trazendo prejuízo na sua vida, meu irmão, minha irmã. É como se fosse uma febre. A febre, ela tem uma raiz, ela é originada de uma infecção. Está ali a nossa irmã Crisane, que é enfermeira, né, Crisane? Quando o corpo começa a esquentar e tantas outras coisas que acontecem no nosso corpo, é o corpo dando sinal que há alguma inflamação. E aí o médico precisa, de certa forma, recomendar um remédio que vai diretamente combater o mal, lá na raiz, meus irmãos e irmãs. Então saiu ele no manancial das águas e deitou o sal nele. Eu te digo nessa noite, Deus quer tratar a raiz do problema na sua vida. Coisas que estão impedindo o seu avanço espiritual, o seu progresso. E Deus nessa noite te trouxe aqui porque Ele quer tratar a raiz deste problema que você está vivendo. Talvez seja um problema conjugal, nas finanças, no diálogo, na comunicação, na criação dos filhos, no relacionamento em geral. Há um problema, há uma raiz lá, irmãos. Sexto, Eliseu vai fazer uso, olha para cá, da palavra de Deus. Quer vivenciar milagres? Quer presenciar milagres na sua vida? Mas muitos fazem isso daqui, ó. Não há como, irmãos, experimentarmos o sobrenatural de Deus, milagres na nossa vida, se vivemos uma vida destituída da palavra de Deus. Nós não podemos ser meros ouvintes de ouvir um sermão no domingo à noite e passar semanas, a fio dias, sem sequer consultar. Quantos aqui crê que a Bíblia é a palavra de Deus? E por que você não lê se ela é a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã? Por que você não alimenta, não enche a sua mente, satura a sua mente com aquilo que Deus diz? Estamos sobrecarregados, irmãos, com tanta informação neste mundo caído. A nossa mente está prestes a explodir de tanta informação que nós angariamos no decorrer da nossa vida, do nosso dia a dia. E falta, irmãos, palavra de Deus. E é a palavra que sara, é a palavra que restaura, é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que dá vida. Então saiu Eliseu ao manancial das águas e deitou nele sal e disse: assim diz o Senhor, irmãos. Não era algo que estava vindo de imaginário ou da sua mente, mas era algo que vinha de Deus. Precisamos, irmãos, desenvolver essa vida de intimidade, proximidade, comunhão com Deus, de tal forma que nós possamos vivenciar e Deus trazer à nossa mente aquilo que Ele intenta fazer nessa terra. Assim diz o Senhor: tornei saudáveis essas águas, e já não procederá daí morte nem esterilidade. Aqui, o poder gerador do milagre é a palavra de Deus. Palavra de Deus, meus irmãos e irmãs.
Comece a ler mais a palavra de Deus na sua vida, na sua casa, família. Comece a meditar, irmãos, mais na palavra de Deus. Você verá quão grandes coisas você vai presenciar na sua vida. Palavra. Meu povo perece por falta de conhecimento. Palavra. O meu povo peca porque não conhece as Escrituras. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, irmãos. E Deus se deixa se revelar como, irmã Betinha? Palavra. Palavra de Deus. E por último, somente Deus pode transformar a maldição em bênção. Amém. Somente Deus, igreja, tem poder para transformar a maldição em bênção. No momento que Ele diz: tornei saudáveis, as águas se tornaram saudáveis. No momento que Ele diz: já não procederá daí morte, não procederá então mais morte, porque é Deus que está liberando a sua palavra. E quem fará voltar atrás aquilo que Deus libera, meus irmãos? Quem pode diminuir a palavra de Deus? E diz que ficaram, pois, saudáveis aquelas águas. Até quando? Até o dia de hoje. Isso denota que aquilo que Deus faz, presta atenção, é permanente, meus irmãos e irmãs. O milagre que Deus faz é completo, meus irmãos e irmãs. O milagre que Ele faz é para sempre, meus irmãos e irmãs. Diz que as águas se tornaram saudáveis, aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu havia liberado. As águas da sua vida também podem se tornar saudável hoje, quando? Aqui agora, meu irmão, minha irmã. Que é o mesmo Deus que sarou as águas de Jericó, Ele está aqui nessa noite, e pode sarar as águas da sua vida, pode sarar as águas da sua família. Talvez as águas que têm fluído no seu interior são águas amargosas, tem causado morte. Você abra a boca, irmã, abra a boca para amaldiçoar, isso gera morte dentro da sua casa. Mas Deus, Ele é aquele que transforma maldição em bênção. Deus, Ele é aquele que quando entra na nossa vida, muda até o nosso linguajar. Nossa palavra muda. A nossa palavra passa a ser uma palavra temperada com sal, meus irmãos e irmãs. E é isso que Deus quer fazer na sua cidade. Cidade casa, cidade família. Se coloca de pé no seu lugar aí nesta noite. Eu encerro dizendo que Deus é especialista em transformar situações. Deus é especialista, irmã Rosângela, em transformar situações. Deus é especialista, irmãos, em mudar situações na nossa vida. Deus é especialista para curar, Ele é poderoso para curar as águas amargas da nossa vida. Se a terra estéril, se há algum mal na sua vida, talvez a terra está doente. A terra em si é uma bênção, mas é resultado das águas. São as águas que precisam ser tratadas. São as águas que precisam de um tratamento de Deus nessa noite. Aqui, irmãos, aqui, muita gente movimentando hoje. Não sei o motivo, talvez está calor. Fecha seus olhos agora. Fecha seus olhos, fecha seus olhos. Fecha seus olhos, fecha seus olhos. Se liga agora no trono da graça deste Deus. E eu quero convidar você nesta noite a se render a Cristo. Jesus é o sal que muda, que cura, que restaura. Quero convidar você também a agir de fé nesta noite. Quero convidar você a reconhecer que há áreas que precisam ser tratadas, meus irmãos e irmãs. Você precisa olhar para a sua vida. Não, talvez seja o seu temperamento. Talvez seja você uma pessoa amargurada. Talvez você seja alguém que fere as pessoas. Aí você diz: foi sem querer. São as águas que têm fluído. E nessa noite o Deus que sara, que restaura está aqui. Coloca a mão no seu coração aí nesta noite. Fecha seus olhos. Nosso Deus e nosso amado e eterno Pai, a palavra que me deste, eu a entreguei, eu a compartilhei ao coração de cada pessoa aqui nesta noite. Pai, ministrei dizendo que o Senhor sara,
que o Senhor restaura, que o Senhor muda quadros, situações na nossa vida. Ministrei dizendo que o Senhor é o sal que liberta, que cura. Senhor, agora eu te peço a tua ação sobrenatural aqui neste culto, agindo, ó Deus, fluindo no coração de cada vida. Meu Deus, vem, Senhor, com as tuas águas, Senhor, com o teu rio, Senhor, esse rio que vem sarando, curando as feridas da alma. Meu Deus, traz libertação e restauração, traz cura para as famílias representadas aqui, traz restauração para os relacionamentos, a vida conjugal, na criação dos filhos. Senhor, cura a alma dessa pessoa. Espírito Santo, sara o coração desse homem, dessa mulher nesta noite. Jesus, salva a vida desse homem que ainda não é salvo. Meu Deus, liberta, transforma. Meu Deus, perdoa os pecados e restaura para a glória e louvor o santo nome de Jesus. Receba da graça de Deus. Aplauda bem forte o Rei da Glória. Aleluia. Louvado seja Deus.